Olá a todos, saúdo com a paz, com a plenitude do nosso Criador e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua, HaMashiach. Que a paz e a benevolência, a plenitude seja com o espírito dos irmãos. Hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da Pessa, da Páscoa, mas de um modo mais simples, sem querer achar muita explicação, sabe? Até porque essa semana aconteceram coisas tremendas, coisas terríveis, aqui na cidade, aqui no estado de Santa Catarina. E eu acho que o que aconteceu aqui no estado resume muito bem o significado da morte de Cristo, onde ele padece por todos nós, ele padece pelos nossos pecados, ele morre pelas nossas transgressões, tanto daquelas que aconteceram, daquelas que estavam acontecendo naquele momento e das que viriam a acontecer. Então Cristo morreu pelos pecados do passado, pelos pecados do presente e pelos pecados do futuro. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui, você que me assiste não estaria aqui, ninguém estaria aqui. Realmente o mundo estaria talvez destruído, em trevas, o Eterno teria já derramado a sua ira. Mas graças ao sacrifício de Cristo, sacrifício perfeito, hoje nós estamos aqui. No passado eu também, eu estive em trevas, vivendo uma vida de pecado, acreditando que não tem problema, Deus perdoa, Deus ama, como se todo mundo fosse ser salvo. Mas quando você entende que o pecado não é o problema, irmãos, é que a palavra pecado, geralmente ela leva para uma ideia religiosa, pecado é o que esses religiosos acreditam, Mas quando a gente fala em transgressão, aí a gente entende que é algo ligado a alguma lei, Porque se você transgride, se você burla, se você viola uma lei, então você tem que pagar por esse crime. Então quando você entende que o pecado, na verdade, é uma transgressão dos mandamentos de Deus, então fica mais fácil de você olhar para dentro de si e perceber que você está fora dos caminhos de Deus. Então, em 2020, quando eu tive a minha conversão, o processo, no caso, foi um processo. Em 2021, a minha conversão, mas tudo isso graças a Cristo. Porque se não é Ele, irmãos, você não consegue se livrar do pecado. E como é que isso acontece? A palavra diz que é o Pai, É o Pai que leva para o Filho aqueles que são dele. É o Pai que examina os corações. É o Pai que analisa se a pessoa está querendo se arrepender, se ela quer sair dos caminhos de transgressão. Então o Eterno analisa os nossos corações, e aquele que está buscando a verdade, aquele que quer parar de pecar, aquele que fala não quero mais essa vida e quer ser transformado, então o Eterno analisa o coração da pessoa. E é Ele quem faz com que você chegue ao Filho, Por mais que Cristo, irmãos, Ele habita em todos nós de uma forma da aliança, Por exemplo, assim, a aliança, quando o Eterno faz, ela é um pacto de sangue, feito para muitos, E todo aquele que quiser se aproximar de Deus, este pacto, essa aliança, ela se concretiza em nosso coração. E eu estava estudando essa semana a questão do coração, porque a palavra fala muito em coração. Coração que é a mente, o coração que pensa, o coração que sente. Pode ver, irmãos, o Eterno não fala, me guarda na tua cabeça. Ele fala, guarda no teu coração. Guarda a minha palavra no teu coração. Jesus diz, aquele que abrir a porta, eu e o Pai viremos e faremos morada. Então, tudo está ligado ao coração, É claro que a nossa mente, o nosso cérebro, ele está na parte superior, É onde tem o campo de visão, audição, do paladar, onde tem todas essas questões que são janelas, da nossa alma, porque você vê, e o que você vê, o teu cérebro processa aquela imagem, o que você escuta, o teu cérebro ele decifra, ele identifica os sons e organiza
para que você consiga entender o que está sendo dito, né? O tipo de barulho, o tipo de fala, a intenção da fala, a intensidade da fala, tudo isso o cérebro capta, né? Através dos ouvidos. Nós temos também, irmãos, a boca, né? Onde a gente fala, né? A igreja de, se não me engano, é Pérgamo, né? Onde é o trono de Satanás, eu vou falar um pouco disso. Então você percebe, irmãos, que essa região, né? É a região da captura de todas as coisas. Mas existe uma região, que é essa aqui, né, do nosso coração, que é o lugar onde a gente sente as coisas, né, onde nós sentimos. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Chega alguém e fala assim, ó, amanhã temos uma conversa muito séria. Nós vamos conversar muito sério amanhã, tá? Chega a tal hora, teu coração já começa, né? O que é sério? Porque você não está vendo o que é o sério. Você não está ouvindo o que é o sério. Você não está tocando em algo que te lembre, que te faça. Então você só tem a tua imaginação, porque você não vê e você não está ouvindo o que a pessoa quer te falar de tão sério assim, né? Então teu coração, mesmo que você não vê, mesmo que você não escute, não esteja naquele momento, ele já começa a ficar ansioso, já começa a ficar da palpitação, já começa a acelerar, já começa a dar aquela ansiedade, né? Então esse sentimento é gerado aqui dentro, né? Então depois eu vou ler até uma matéria em que em 1990, alguma coisa, na década de 90 ali, eles descobriram que o coração ele tem seus próprios neurônios, né? Ou seja, o coração ele tem o seu próprio cérebro. O coração pensa, irmãos. Ele pensa, sente, ele manda o sentimento para o cérebro e o cérebro processa, entendeu? O coração é que manifesta o sentimento e ele manda isso para o cérebro. E o cérebro é onde ele processa esses sentimentos, né? Lembra que Cristo diz, né? Eu e o Pai somos um. Então mente e coração andam juntos. E se a gente for ligar mais uma região, mas eu não quero falar disso hoje, eu quero focar no coração, porque é onde habita o nosso Senhor. A região dos intestinos ali, né? Onde tem processada a imunidade e tudo mais. Então quando você une o intestino, o coração e a mente, tem uma pesquisa que fala que são os 3 cérebros, né, do corpo. Mas eu não quero falar dessa outra questão. Eu quero focar aqui, ó, no coração. Porque, irmãos, aqui que a gente sente, né? E o que está sendo amplamente atacado aí? O que a gente está vendo? Pessoas tendo infarto, né? Pessoas tendo coagulação no sangue, né? Então, realmente é uma guerra contra o reino, é uma guerra contra as nossas emoções. Quando veio esse problema no mundo, que todo mundo sabe o nome, o que aconteceu? As pessoas ficaram aflitas, ansiosas, as pessoas ficaram com medo, e tudo isso gera no coração, irmãos. Esse sentimento, né? A pessoa já fica ali aflita, ansiosa, já dá aquela palpitação, né? Então, esse ataque intenso ao reino, que é o nosso corpo, começou já ali em 2020, com aquela notícia de que o mundo estava sendo atacado por um bichinho estranho, né? E depois veio uma solução, e a solução, ao invés de trazer solução, realmente a gente vê que as pessoas estão tendo problemas, né, relacionados ao sangue. O Eterno diz que a alma, a vida está no sangue. Quando você estuda o processo, né, de bombeamento de sangue para o organismo, é ali dentro do sangue que vai o oxigênio, o ar que nós respiramos, né, que é processado nos pulmões. Então é o coração que bombeia para todo o corpo esse ar. Então a vida passa no corpo todo graças ao coração. O coração ele tem uma carga energética, acho que, se eu não me engano, 5.000 vezes mais do que o cérebro, irmãos. É uma verdadeira fonte de energia, né? Então eu queria falar sobre a questão da morte de Cristo, que já ressuscitou, ou seja, eu estou gravando o vídeo, se eu conseguir publicar hoje, porque já são 19h32, né? Então, hoje, dia 8/4, então, simbolicamente, no passado, foi no Shabat, né, que o nosso Senhor ressuscitou. Eu não vou focar muito nisso, eu quero fazer um estudo específico disso, tá? Porque é um estudo longo, e hoje eu quero mais conversar, né? Não quero focar muito em estudos e tudo mais.
mas eu vou abranger alguns versículos, tá? Mas um dia eu quero fazer um estudo onde Cristo ressuscitou no Shabat, porque todo Shabat da Pessa tinham dois, tinha o Shabat do dia da Pessa, né? E o Shabat do sétimo dia, tá? Então, irmãos, eu não vou entrar nesse detalhe, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E o que eu queria falar, irmãos, que o sacrifício de Cristo, né, do nosso Senhor, a sua morte e ressurreição, ele padeceu pelos nossos pecados, né? Aí muitos podem dizer assim, mas eu não matei ninguém, eu não sou um bandido, não sou um assassino, eu não traio, né? Então por que eu tenho que pagar? Que pecado que eu tenho, né? A palavra diz que todos nós, irmãos, quando viemos para este mundo, nós estamos em corpos de pecado, né? Então é por isso que é muito importante nós ensinarmos os nossos filhos desde o ventre, desde a concepção, orar por eles, consagrar eles, todos os dias orar pelo teu filho, pela tua filha, né? Pelos filhos, né? E desde pequeno ensinar eles o caminho da retidão. Porque se o filho crescer no caminho da retidão, significa que ele está crescendo ali, né, sem uma vida de pecado, né? Então ele já cresce no espírito do Pai, ele já cresce sem transgressão, ele já cresce abençoado pelo Eterno. Então a probabilidade dessa criança cometer alguma transgressão é muito menor. É claro que quando ela chegar na fase da adolescência, que é aquela fase da transformação do corpo, né? É uma fase um pouco mais de rebeldia, aí entra uma vigilância mais intensa em cima dos filhos. Nós temos as guerras aí ideológicas no mundo, onde os nossos filhos vão para as escolas porque são obrigados, o Estado exige que os seus filhos nossos filhos, né, vão para as escolas. E lá o que aprende, né, irmãos? Aprende que a Terra está girando, que o espaço é infinito, aprende que o homem foi para a Lua, aprende e fazer idolatrias de homens, cientistas, aprende coisas que lá na frente a criança começa a ficar assim, não, mas em casa meu pai e minha mãe me ensinou que a Terra está lá escrito que ela está parada, que ela está sobre 4 firmamentos, ela é sólida, né? Firmes, né? Ela não está girando. Meu pai, lá na Bíblia está escrito que existe um firmamento em cima. Como é que agora aqui na escola eu estou vendo esse globo, né, redondo ali? Então essa guerra contra os nossos contra a palavra do Senhor, ela acontece já nas escolas. Então é muito importante os pais sempre, irmãos, ensinar os filhos o caminho da salvação, para que os filhos permaneçam ali, né? E eles já conheçam nosso Senhor Jesus Cristo desde pequeno, entendeu? Para viver já no caminho da santificação, no caminho da salvação, no caminho da retidão. Porque é este caminho que Cristo veio mostrar para o mundo, né? Que os pais, a própria palavra diz, né, que cada um saberá o que tem que fazer, porque essa aliança que Deus fez, ele escreveu em nossos corações. Então todo mundo, irmão, né, todos nós, né, nós temos aqui as leis escritas em nossos corações, né, e é esse papel que Cristo fez quando ele foi morto no madeiro, né, e ressuscitou. Foi essa restauração do templo que ele fez. Porque ele entrou no lugar santo do santo. Ele fez com que o véu se rasgasse. Ele fez com que o nosso entendimento se abrisse. Quando nós nos achegamos, nos aproximamos do Eterno. Então ele é aquele que está no meio entre nós e o Eterno. É ele que está ali. Então se nós temos Cristo na nossa vida, nós nos achegamos ao Senhor. Então o sacrifício de Cristo, irmãos, é justamente para isso. Para que você tenha esse tempo, essa chance, esse tempo de buscar o Senhor. E as leis do Pai já vêm escritas no nosso coração. Tanto, irmãos, que o coração, ele é o primeiro órgão, né, a se formar. Sabia? É o coração. Não é o cérebro. O coração começa a formar e começa a bombar sangue no organismo. Começa já a gerar, né, a vida, ele já mandar a vida para todas as partes do feto quando vai se formando. Então é o coração que se forma. Então desde pequeno, né, essa estrutura
desses códigos, essa estrutura que Cristo ele restaurou, ela vem sendo moldada, né? Então, quando você faz um filho dentro do casamento, quando você sabe que a tua mulher está grávida, você já agradece ao Senhor, você já ora, já consagra ao Senhor. Antes mesmo de fazer o filho, você já orar e pedir: Pai, eu quero ter um filho, quero que o Senhor me abençoe. Já faz o eterno participar desta nova semente que está vindo para a terra. Então, desde a concepção até o crescimento, nós temos que ensinar os filhos por que Cristo morreu, a importância dele. Sem a morte dele, nós não estaríamos aqui. Sem a morte de Cristo, sem a luz, sem o entendimento que ele nos trouxe, nós não conseguiríamos entender as Escrituras. É o Espírito que vem em nós, quando nós aceitamos a Cristo, que nos faz entender as Escrituras. Não é a língua hebraica, como estão ensinando por aí. Não é os códigos da Bíblia, como estão... não vou focar nisso aqui, mas são umas heresias que falam aí. Sabe, irmãos? Tem umas coisas muito estranhas acontecendo, assim, sabe? E eu percebi essa semana, irmãos, quando aconteceu essa tragédia ali em Blumenau, que aquele pai que perdeu o seu filho, ele entendeu o sacrifício de Cristo. Que ele perdoou o assassino. Irmãos, quando eu tirei do meu coração aquela coisa de matou meu irmão, não sei o que, tal, mesmo que um outro irmão não era um irmão, era um irmão problemático, vou usar esse termo, não vou entrar em detalhes, mas você não quer a morte do teu irmão, isso não existe, irmãos, entendeu? Por mais coisas terríveis que ele fez na tua família, você não quer que teu irmão morra, não, tu quer que ele mude, tu quer que ele pare com aquela vida, que ele volte, né? E eu nem estava nos caminhos do Senhor, irmãos, eu estava no mundo, mas mesmo assim eu jamais desejaria a morte para o meu irmão. Por mais que ele tinha sangue nas mãos. Entendeu? Porque eu sempre entendi que quem faz justiça é Deus. E teve um tempo, irmãos, que quando você começa a entrar no olho por olho, dente por dente, você se torna frio. Sabe? Vou dar um exemplo. Você pensa que a vingança, ela vai te trazer um alívio. Tu pensa que a vingança, ela vai curar aquela dor que você sente. Você pensa, se tiver uma vingança, se ele pagar pelo que ele fez, se ele morrer, eu vou ficar calmo. Não vai ficar. Não vai, porque você vai estar se tornando como o próprio assassino. Você vai estar se tornando como o próprio criminoso, porque você também vai querer justiça de olho por olho, dente por dente. Aí vão dizer assim, mas na antiga aliança, quem matasse também tinha que morrer. Então Deus, ele aprovava isso. Irmãos, Deus nunca aprovou isso. Deus fez os mandamentos lá, para as pessoas cumprirem os mandamentos. Mas se elas não cumprissem, tinha consequências. Entendeu? É como a lei, a justiça. Se você rouba, você tem que pagar pelo roubo. Deveria, né? Nós estamos no Brasil, mas não quero entrar nesse mérito aí. Se você assassina, tu tem que pagar pelo assassinato. E tem os graus de assassinato, né? Foi com intenção, defendeu, foi fazer justiça com as próprias mãos, estava com a cabeça quente, enfim, foi na defesa ou foi numa briga que ele assumiu o risco que poderia matar a pessoa, mas não era intenção, mas ele assume o risco, tipo assim, eu não quero matar, mas eu brigo com a pessoa e daí no meio da briga, para eu não morrer, eu me defendo. Então também tem um entendimento na lei que a pessoa ela arrisca. Se eu não me engano, irmão, são 5 interpretações, tá? De graus de assassinato. Desde o culposo até chegar no doloso, né? Daí do culposo tem os graus e no doloso tem os graus. Entendeu? Então, se eu desejo vingança, se eu desejo morte, significa que eu estou sendo igual à pessoa. Mas você quer justiça? Sim, mas eu quero sangue. Então, se eu quero sangue, por mais justo que pareça ser, por mais justo assim, por mais que seja o correto a se fazer, perante o Senhor, não é. Porque só Ele é o juiz. Então, se Ele dizia, mata tudo, é porque Ele já conhecia o coração das pessoas, Ele já sabia o que essas pessoas iriam se tornar, Ele já sabia o que esses povos iriam matar o povo dele, então Ele já antecipava, mata tudo.
Mas porque Ele é o Senhor, Ele conhece as coisas, mas nós não. Nós não sabemos quem é quem, irmãos. As pessoas mal se conhecem, que dirá conhecer o coração dos outros, das outras pessoas, né? E quando eu vi que esse pai, ele perdoou, eu entendi esse pai. Mesmo que eu perdi irmãos, não é a mesma dor, né? Não é a mesma dor, irmãos. É um irmão, tal, é um sofrimento. Mas um filho, irmãos, hoje eu sou pai. Irmãos, eu até quando eu vi aquele pai, eu chorei, irmãos, porque eu senti a dor dele. Entendeu? Quando a gente é pai, a gente consegue entender. Então eu posso imaginar o sofrimento daquele pai. Ele se controlava até para falar. E eu também entendo os pais que não conseguem perdoar. Eu entendo os pais. Agora, pessoas de fora que não são pais, que são pessoas de fora, irmãos. Não, porque tem que matar. Falei matar, não sei se o YouTube vai dar problema. Então, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, né? E eu vi cristãos falando isso, irmãos. Cristãos. Aí eu fiquei pensando a semana toda, será que são cristãos? Será que são, irmãos? Quantos cristãos aí que falam que são cristãos, fazem techuvá e não sei o que, e leis mosaicas e tudo mais, ou que estão aí entendendo a nova ordem, que sabem do fim dos tempos, que criticam os pastores, que criticam os irmãos evangélicos. Aí eu vejo essas pessoas chamando os cristãos de Nutella, que tem que fazer justiça mesmo, entendeu? Que certos tipos de pessoas têm que pagar com a vida. Aí eu me pergunto, foi isso que Cristo ensinou na cruz? Do que adianta eu chegar na semana da Páscoa, ensinar a comer o pão sem fermento, ensinar os 7 dias de pão ázimos, fazer todo o ritual, fazer a encenação, relembrar tudo mais, se no coração eu não entendi o significado da morte de Cristo? Porque o significado da morte de Cristo é o que aquele pai fez. Assista aquele vídeo, o que aquele pai fez é o que Cristo quer de nós. Que nós amemos os inimigos. Aí você vai dizer assim, será que ele ama o cara que matou o filho? Irmão, se ele perdoa, ele ama. Porque só quem consegue perdoar, só quem ama consegue perdoar. Quem não ama não consegue perdoar, irmãos. Não é que as pessoas confundem o amor como se tivesse que ir lá conviver com o assassino. Não é isso. É dizer assim, olha, você me causou um sofrimento terrível. Você tirou parte de mim. Mas eu não vou te culpar. Eu vou te perdoar. Segue a tua vida e busca o Senhor. Porque é Ele que vai te julgar, não eu. Eu tenho que te perdoar. Mesmo que aqui dentro doa. Mesmo que aqui a chama. Mesmo que meu coração diga, isso está injusto, mas eu tenho que crer na justiça do Senhor. Então eu te perdoo. Entendeu? É isso que Cristo quer que nós façamos. Entendeu, irmãos? Porque quando você vê que as pessoas querem justiça, vingança, não sei o que, tal, você vê que as pessoas não entenderam a mensagem da cruz. Aí não adianta fazer vídeo de Páscoa, Cristo morreu e não sei o que, eu vou ensinar aqui porque o significado dos pães ázimos, o significado do pão sem fermento, não sei o que. Não vai adiantar nada, irmão, isso aí é ritual. A morte de Cristo é o que aquele pai fez. É isso que Cristo quer, que nós amemos uns aos outros, que nós perdoamos uns aos outros, que nós saibamos conviver uns aos outros. Cristo nunca disse que o mundo seria perfeito, Ele nunca falou que veio restaurar esse mundo, Ele nunca disse que ia tirar a gente do mundo para a gente não sofrer, Ele nunca falou isso. Quando foi anunciado o nascimento de Cristo, Herodes mandou matar geral as crianças, meninos de até 2 ou 3 anos, não lembro de cabeça. E daí, meus irmãos? Vocês viram a chacina que Herodes mandou fazer? Aí essas pessoas que querem que esse rapaz ele pague com a vida, quando lê a Bíblia fala, nossa, olha Herodes, o que ele fez? Foi a mesma coisa, irmão, foi sacrifício. Entendeu? Depois, Herodes, lá em Atos, ele também manda matar, perseguir cristãos, tirar a vida de cristãos, assassinar cristãos. Sabe o que Paulo diz? Perdoa. Ora pelos seus inimigos.
ore por aqueles que te perseguem. Jesus fala isso. Então, se você não conseguir entender essas coisas, não adianta você ficar lendo a Bíblia. Porque o significado daquele que vive é esse. Porque aquilo que reina, que vai reinar na eternidade, aquele sentimento que vai reinar conosco é o amor, irmãos. E se nós aqui em vida não conseguimos entender o que é o amor, não é lá que nós vamos entender. Porque nós nem vamos entrar lá. A palavra diz que aquele que não perdoar, não vai ser perdoado. Quantas pessoas que morrem com raiva do outro, quantas pessoas que morrem sem perdoar um ao outro. Cristo diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele perdoou. Mas quem vai fazer justiça é o Eterno, irmãos. Cristo não podia dizer, Pai, estão me matando, faça alguma coisa. Pai, perdoa. Sabe o que o Eterno vai fazer? Vou perdoar aqueles que não fizeram por maldade, vou perdoar aqueles que te buscarem, vou perdoar aqueles que se arrependerem, porque é Ele que enxerga o coração, é Ele que conhece o íntimo, é Ele que conhece a intenção do Espírito. Então cabe a Ele perdoar. Porque Cristo, irmãos, quando Ele morre na cruz, Ele morreu para viver sempre em nossos corações, eternamente. Aí tu vai dizer assim, Eliseu, mas como assim eternamente se nós aqui morremos? Porque desde da sua ressurreição, se passaram mais de 2000 anos, isso é uma eternidade. Então ele veio reinando eternamente nos corações dos apóstolos, de cada cristão, de cada pessoa que buscasse a Cristo até os dias de hoje. Ou seja, ele ainda está reinando de eternidade a eternidade. 2000 anos é uma eternidade. E depois, lá na glória, estaremos com ele. Mas ele vive, irmão, aqui dentro de nós. Ele é que tem a chave da aliança, né? Mas ele só entra no nosso coração se a gente convidar. Eu vou ler aqui algumas passagens para os irmãos, né? Porque, como eu já falei, hoje é mais uma conversa, porque eu vi muitas pessoas aí desejando a morte daquele rapaz, né? Inclusive na publicação que eu fiz no Instagram, um outro disse assim, não tem que perdoar. Tem que ser olho por olho. Tem que ter maldade. Tem que ter maldade, cristão. Né? E daí, irmãos, como é que fica? Adianta falar que Cristo ressuscitou? Adianta falar de segredos da Bíblia? Adianta falar sobre os segredos do mundo? Sobre o que vai acontecer? Questões da Bíblia? Se o coração da pessoa está duro, está com uma pedra, não adianta nada, irmãos. Olha o que diz ali em Provérbios 31:18. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Qual lâmpada, irmãos? A lâmpada do coração. A menorá, ela tinha que ficar acesa a noite toda, dentro do templo. Ela não podia apagar. E de manhã, o sacerdote tinha que ir lá limpar e acender tudo de novo, preparar para a noite para acender à noite. Não podia apagar. Em Provérbios fala isso. A chama do Espírito, irmãos, ela não pode apagar. Cristo, ele está vivendo, ele vive, irmãos, ele não pode apagar. Se você tem Cristo na tua vida, por mais terrível que seja uma situação que você vai passar, ou que você passou, tu vai ter que perdoar. É loucura? Claro que é. A sabedoria de Deus é loucura para nós. Mas quando a gente entende com visão espiritual, por mais que doa, irmãos, porque o coração, a palavra diz que o homem que ouve o seu coração, né, ele é tolo, porque ele ouve o seu coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Mas quando nós colocamos Cristo aqui dentro, já não é mais o coração que está mandando em nós, irmãos. É Cristo. É Ele que está ali dentro, é Ele que está ali acendendo a menorá. É Ele que está conversando com nossa mente e consciência. Eu e o Pai somos um. Porque o sentimento do coração tem que estar conectado com a nossa consciência. Porque é aqui que gera os sentimentos. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Qual porta, irmãos? Em que lugar que ele está batendo? Aqui? Aqui, irmãos. No coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Entendeu? Para morar no nosso coração. Para ele cuidar dos nossos sentimentos que estão aqui dentro. Para tirar a raiva, tirar o orgulho, tirar o ego. Cristo morreu para isso, irmãos. Ele não morreu para ficar fazendo cerimônia aí. Eu não posso comer o pão com fermento, porque não sei o quê. Irmão, é o fermento do teu pecado. Não, porque eu tenho que tirar os fermentos de casa, porque está lá escrito. Não, irmãos. Aquilo já foi, já aconteceu. É o fermento da tua vida. É o fermento da vaidade, é o fermento do egoísmo, é o fermento da mentira. É o fermento do ódio. É o fermento da lascívia, da traição. É o fermento do homicídio. É o fermento do homossexualismo. É o fermento da avareza. Este é o fermento que não pode ter no dia da ceia do Senhor. Porque se você não tiver nem um pão na tua casa, se você não tiver nem um vinho na tua casa, mas o teu coração estiver sem fermento, você está fazendo a ceia do Senhor. Não adianta tu ir lá fazer bolinho e tudo mais, e cordeiro, e matar o cordeiro, e fazer tudo como está escrito lá em Êxodo. Se o teu coração está com avareza, está com mentira, está com ego, está com falsidade. Não serve para nada isso aí. Você acha que Deus está olhando o que tu está fazendo? Você tá, não, vou... lá, fermentou o pão, não vou aceitar. Você acha que Deus está olhando para isso? Deus está olhando assim, olha o coração lá, ó. Nossa, não adianta. Olha só, fala da minha palavra, lê a minha palavra, mas não pratica. Está com o coração endurecido, tá lá, está preocupado com o mundo. Está preocupado com coisas simbólicas. Está preocupado com coisas que vão dar aparência. Não muda. O que eu faço com essa pessoa? O que eu faço com esse meu filho? O coração dele não está voltado para mim. Está voltado para as coisas materiais. Está voltado para os ritos. Não adianta. O verdadeiro significado da peça, da Páscoa, é a tua mudança de vida. Se tu não mudou de vida, não interessa. Não adianta você comemorar a Páscoa, não adianta você fazer nada. Não adianta tu criticar o fulano que comprou vinho, não adianta tu criticar quem comemora Natal, não adianta tu criticar os pastores, os líderes e tudo mais, não adianta tu criticar o sistema se o teu coração não mudou. Tem um rapaz no Instagram que ele me agradeceu porque ele entendeu o que é nascer de novo. Nascer de novo é isso, irmãos. Cristo padeceu na cruz para que você pudesse nascer de novo. E se ele vive, tu tem que viver também. Mas viver sem pecado. Viver sem mentira. Viver sem vaidade. Viver sem ego. Viver uma nova criatura. Foi por isso que ele morreu, para que você possa viver como uma nova criatura. E vivendo como uma nova criatura, no dia que você deixar este mundo, você possa abrir seus olhos no céu. É por isso que ele morreu. Apocalipse 2, 12 ao 13. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto. Isto diz aquele que tem a espada, aguda de 2 fios. Por que fala nessa passagem de Pérgamo sobre uma espada? Porque é da boca que sai a espada, a palavra que corta, tudo que a gente fala é uma espada. Tudo que você fala, que eu falo, é uma espada. O que essa espada vai fazer? Ela vai cortar o mal pela raiz, ela vai cortar os problemas, ela vai cortar a vaidade, ela vai cortar a mentira, ela vai cortar a bondade, vai cortar a sinceridade, vai cortar a amizade. Como é que tu está usando a espada que sai da tua boca? Tiago diz que aquele que conseguir controlar a língua, controla todo o corpo. E Cristo diz que a boca fala, a espada sai da boca do que está cheio o coração. E quem é que domina? Quem é que governa a boca do homem? Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual morto entre vós, onde Satanás habita.
Irmão, se você não controlar isso aqui, ó, é onde Satanás domina. Foi aqui que Satanás chegou no ouvidinho de Eva, usando isso aqui, ó, o papo, a língua, a região da voz, da sedução, de falar coisas espantosas. Mas Satanás falava aquilo que tinha no coração de Satanás. Porque Cristo diz que Satanás não entende as coisas de Deus, mas ele só entende as coisas dos homens. É por isso que Satanás ele governa os homens, porque ele entende o coração dos homens. Porque o coração dos homens é vaidade, é ego, é grandeza. O ser humano tem grandeza, mania de grandeza. Eu quero ser um político de sucesso, eu quero ser um empresário grande, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Ao invés de dizer assim, não, eu quero estar perto do Senhor. Eu quero fazer as coisas para Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor para os meus irmãos. Eu quero ser uma pessoa que não mente, eu quero ser uma pessoa que não seja falsa. Não, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo. Porque aqui, ó, a vaidade sai daqui de dentro e fala. Coisas espantosas, mentirosas. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, se Cristo vive no teu coração, como é que tu vai falar coisas espantosas? Se Cristo vive no teu coração, como é que vai sair palavrões, mentira? Como é que vai sair coisas terríveis da tua boca? Ele sacrificou na cruz? Ele foi sacrificado na cruz? Não é para tu ficar tendo uma vida medíocre. É para tu mudar de vida. Hebreus 9, do 11 ao 15. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e de bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, ou seja, sem manchas, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servides ao Deus vivo. E por isso é mediador, não tem santa medianeira, é Cristo, é mediador de um novo testamento, para intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Este é o sacrifício de Cristo para anular aquela aliança as quais os homens não cumpriram, porque os homens são imperfeitos, porque os homens só querem seguir as obras da carne. Então o Pai faz uma nova aliança onde Cristo é o mediador, está no meio. É Ele que está no meio. É Ele que está entre Deus e nós. Cristo está aqui, no meio. No meio. No meio. É Cristo que está no meio. E Cristo diz, eu revelo o Pai a quem eu quero. Porque é Ele que vai te tirar as vendas dos olhos. É Ele que vai te dar entendimento, é Ele que vai te levar para o Pai. Mas se as pessoas não conseguem perdoar, às vezes, alguém porque ficou com mágoa, como é que a pessoa vai conseguir se achegar a Deus? Samuel 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, né? O que seria o próximo rei de Israel, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o coração. Desculpa, o Senhor não vê o homem. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não enxerga como nós enxergamos as pessoas. Ah, porque tem um carro do ano, uma casa boa, porque é uma pessoa que parece uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda. E se o coração dela estiver cheio de ódio, vaidade, inveja, mas na aparência ela parece uma pessoa boa?
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E se o Senhor vê o coração, quem é que ele vai ver dentro do teu coração? Cristo que ressuscitou e vive? Ou o mundo? Porque se Deus vê o mundo no teu coração, se o teu coração está cheio das coisas do mundo, Ele não vai te mostrar, Ele não vai tirar a cegueira espiritual da tua vida. Porque é Ele que analisa o coração, é Ele que analisa o nosso espírito. Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, o batismo, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, o batismo de Cristo. E todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Por que ele não fala que vai dar um cérebro novo para você pensar melhor? Por que Deus não fala assim, eu vou te dar uma nova consciência, um novo cérebro? Não é isso que a ciência ensina? Que nós temos que ter a razão, o cérebro e tal, e sempre focado no cérebro? Por que será que a ciência foca no cérebro? Porque as pessoas esquecem de algo importante, que gera sentimento, algo que muitas vezes tem sua vida própria, que é o coração. Vocês vão começar a olhar a vida de vocês, irmãos, como outros olhos. Qualquer coisa que você vai fazer, tu vai sentir que o teu coração muda os batimentos cardíacos. Seja quando a Miriam fica em pé na cama e tenta andar, e fala umas coisas que a gente dá risada, aí isso aqui, ó, tu nem sente o coração. Ou seja, quando vai passando os dias, tá chegando as contas, não vê o dinheiro na conta, não entra, aí o coração já acelera. Ou quando alguém te ofende, né? Como às vezes me ofendem, daí tu tem que respirar fundo, o coração já dá aquela... Aí opa, pega uma água, né? Que eu não bebi ainda. Respira. Entendeu? Eu sei que a ciência fala do rápido das amígdalas, né? Que a pessoa daí não pensa, ela vai lá e faz. Mas, irmãos, até ela chegar e pensar naquele nível, o coração já estava ali, mata, arrebenta, faz isso, faz aquilo. Quando chegou a mensagem no cérebro, irmãos, o coração já está explodindo, querendo vingança. Porque surgiu aqui dentro, ó. Não surgiu aqui. Aqui processou o que estava aqui dentro. Então, quando a gente começa a entender o coração e por que o Eterno fala tanto em coração, se eu não me engano, mais de 600 vezes, fora as suas variações, né, da palavra coração, para você ver como o Eterno fala, ele não fala no teu cérebro, fala do coração. E é este coração novo que Cristo renovou, restaurou, reconstruiu. Porque se Cristo vive, ele não pode viver num coração de pedra. Ele tem que viver num coração de carne, um coração novo. Para que o Pai possa vir habitar com ele, quando nós abrimos a porta do coração e aceitamos a Cristo. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso, que eu falei antes para os irmãos, que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você vê como o coração nosso, irmãos, se não tiver o Espírito, não presta. É incurável. Hoje eu ouvi algumas coisas, né, não vou falar aqui, mas só para os irmãos entenderem, coisas que eu fiquei espantado. Mas a gente está eu creio, tá, irmãos, que quando as pessoas conseguem entender a palavra do Senhor, ela olha o mundo com outros olhos. E aquilo que antes, quando as pessoas te falavam ali, numa conversa aqui e ali, você às vezes ria, brincava, hoje eu fico assim, ó, o olho desse tamanho, espantado. Não acredito que ele falou isso. Porque você não enxerga mais com os olhos do mundo. Você enxerga com os olhos espirituais. E é isso que Cristo faz na vida da pessoa que entende a palavra do Senhor. Transformação. Se você não é transformado, você não entendeu a palavra do Senhor.
Se você está preso em rudimentos, se você está preso nas leis de Moisés, como o próprio apóstolo Paulo diz, toda vez que Moisés é lido, o véu é colocado nos olhos, para não entender a palavra do Senhor. Porque a palavra de morte na cruz é escândalo. Não, isso aí não pode, isso aí não existe. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os bons de cérebros. Bem-aventurados os inteligentes. Bem-aventurados as pessoas, como é que fala? Os coachings. Bem-aventurados os sábios, que falam coisas lindas. Ou bem-aventurados os puros de coração. Por que tu acha que o ladrão na cruz foi salvo? Porque Cristo sentiu no coração dele que o que aquele ladrão estava falando era sincero. Já o outro, morrendo na cruz, ainda fazendo piadinha. E o outro se colocou no lugar dele. Não, eu mereço morrer, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim se tu for o Filho de Deus naquele dia. Isso é humildade, irmão. É reconhecer que não merece nada, mas que precisa. Eu reconheço que eu não mereço a salvação, mas eu preciso. E por que eu preciso? Porque Deus quer. Se Deus quer, eu preciso. Eu preciso de Deus, Ele quer. Então eu preciso de Cristo. Preciso quebrar. Nas minhas orações, irmãos, eu falo, Pai, quebra o meu coração. Quebra, quebranta, não deixa eu ficar orgulhoso. Aí acontece algumas coisas. Aí você pensa, opa, é para eu ser mais calmo ainda. Opa, é para eu baixar um pouco a minha vaidade. Para ela não vir. Se ela vem, ela te domina, então o Eterno te corrige. Todos nós somos corrigidos, irmão, todos os dias. Quando você está indo muito para uma coisa, o Eterno te tira de lá. Para que você não se perca. Porque Satanás faz isso. Te dá mais trabalho, te dá mais dificuldade, te dá mais coisas. E às vezes é o Eterno também. Tem que saber reconhecer. Porque às vezes você está tendo bastante coisas boas, tu pensa que é tudo eterno. Às vezes não é. Às vezes é para você perder o foco. Às vezes para o teu coração ficar cheio das coisas do mundo. E o Eterno vai tirar. Aí tu pensa, só pode ser o diabo, porque eu estou perdendo algumas coisas. Não, às vezes é Deus te tirando para você não se engrandecer. Porque pode acontecer, tá, irmãos? Eu vou dar um exemplo. Chega alguém assim para você e fala, tu ganhou 500 mil reais. Como é que vai ficar teu coração? Tu vai estar preparado para isso? Se você conseguir falar, tá bom, graças a Deus, louvado seja Deus, e pegar aqueles 500 mil reais e viver como se você não tivesse 500 mil reais, não subir, não estufar, né? É porque você não é apegado a essas coisas. Por isso nós temos que vigiar o coração, todos os dias. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora retém até que do meio seja retirado. Quem é que é o meio? Mediador. Quem que é? É Cristo. Ele é o quê? Ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele é os mandamentos escritos no coração. Ele é o sacerdote eterno no nosso coração. É Ele que faz a nossa conexão, nossa aproximação, nossa intimidade com o Pai. Ele é o Espírito Santo no nosso coração. Porque Cristo está na glória, Ele é santo. E o Espírito Santo do Pai também habita em nós, por causa do Espírito de Cristo. Quando do meio for tirado.
Então se manifestará o filho da iniquidade. O que Cristo disse, irmãos? Que o amor de muitos, o quê? Esfriaria. Porventura, haverá fé na terra? Quando as pessoas perderem aquilo que Cristo fez no seu coração, se entregarem às coisas do mundo, se entregarem ao sistema da besta, se entregarem à tecnologia, significa que do meio do coração delas está sendo tirado Cristo. Está sendo arrancado por causa de outras coisas. Porque estão se fundindo com o ferro, com a tecnologia, com as coisas do mundo. E a palavra do Senhor está ficando de lado. Ela está sendo tirada do coração. Ó, está sendo tirada. E quando tiver poucas pessoas ali, vai estar fraca a fé na terra. As trevas vão crescer. Aí, meus irmãos, é só Deus para nos guardar. Porque vai ser feio o negócio. Não perceberam que esse ano tá pesado? Tá pesado, irmãos. Olha quantas coisas trevosas aconteceram aí. Essa última que aconteceu aqui na cidade aqui de Blumenau. João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Cristo, sendo o grão de trigo, primícias, caiu na terra 3 dias, 3 noites, gerou muitos frutos para Deus. Porque através do seu sacrifício, através da sua morte de cruz, nós hoje podemos gerar frutos para Deus. Frutos de bondade, de obediência, sacrifícios de amor, sacrifícios de fé, sacrifício de obediência. Tudo para a honra e glória do Senhor. Se você consegue entender isso, tu entendeu o sacrifício de Cristo. Se isso não está entrando na tua cabeça, quebra teu coração, pede para o Senhor, para que Ele quebre esse coração, tira o ego dali de dentro, a vaidade, que daí Ele vai conseguir colocar lá dentro o entendimento. Às vezes as pessoas não têm entendimento que o coração está cheio de outras coisas. Porque o coração é enganoso, então ele precisa do quê? De um verdadeiro espírito para não ser enganado. E para não enganar. Porque aquilo que nós falamos é o que está cheio o coração. E muitas vezes quando a gente fala, tem que melhorar. Está saindo sem querer, mas tem que melhorar. Hebreus 8, do 8 ao 13. Porque repreendendo-os lhes disse, eis que dias virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para os retirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará a cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo a nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de se acabar. A aliança do Senhor, feita por Cristo na cruz, está aqui, no coração. Para que o coração gere sentimentos puros, bons, para nós termos o entendimento das Escrituras. Sem o sentimento bom, sem o sentimento de amor, nosso entendimento fica engessado no mundo. O filho e o pai conversam. Entendeu? O pai está acima de tudo, mas precisa do filho. E o filho precisa do pai. E nós precisamos dos dois. Sem Cristo nós não temos o pai, sem o pai nós não temos Cristo. E sem Cristo nós estamos mortos. Que nem zumbi. Sabia?
Tem um monte de zumbi na Terra, porque não conhece, não vê, está morto, vivo. Então é isso aí, irmãos. Eu só queria ler alguns versículos, mostrar que o verdadeiro sacrifício de Cristo é isso aí. Não tem muito o que explicar, irmãos. Eu já cheguei numa conclusão que não adianta ficar explicando muito. Sabia? Porque às vezes, irmãos, você fala a mesma coisa, fala, e a pessoa pergunta: mas tem que fazer isso e aquilo. Aí tu fala assim: não entendeu nada. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. Estão vindo aí com uma onda agora que o hebraico é a língua de Deus. Mas Cristo falava aramaico. E aí? Era a língua falada. Tá aqui, ó. Ali, ó, Peshita. Os escritos em aramaico dos discípulos de Yeshua. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque as pessoas estão buscando símbolos, rudimentos, coisas que são de doutrinas de homens. Tudo que eu aprendi foi pelo Espírito, não foi porque eu não sei falar hebraico, como é que eu ia entender a Bíblia? Não, porque tem código. Ué, mas daí se tem código, complicou, né? Vou ter que estudar hebraico para entender os códigos. Não tem código, irmãos. Tem falta de Espírito. E se você, quando alguém explica, você entende, é porque o Espírito está te mostrando entendimento. Mesmo que você lendo não está conseguindo entender, quando alguém te explicar e você entender, é porque o Espírito está te revelando. E quando você entender, tu vai praticar. Porque se tu não praticar, é porque tu não entendeu. Eu vou ler aqui. Só um pouquinho, né? Ó, eu vou ler aqui na Peshita, João 15, do 9 ao 17. Assim como me amou meu Pai, também os amei. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Estes ensinamentos lhes tenho dito para que a minha alegria esteja em vocês, e seja completa a sua alegria. Este é o meu mandamento, que se amem um ao outro, assim como eu os amei. Não há amor maior do que este, que um homem entregue a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem tudo o que lhes ordenei. Então, eu já não lhes chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas os tenho chamados meus amigos, porque o que ouvi de meu Pai lhes tenho dado a conhecer. Vocês não me escolheram a mim, mas eu os escolhi. Eu os designei para que vocês também possam ir produzindo frutos, e que seus frutos permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem a meu Pai em meu nome, Ele lhes dará. Estas palavras te ordeno, que se amem uns aos outros. Essas palavras, estes ensinos, essa clareza, estou dizendo, amem uns aos outros. Se você entender essa palavra, você entendeu o sacrifício de Cristo. Você entendeu o propósito do Eterno. Você entendeu os mandamentos. Porque Cristo vive. Cristo é amor. Se você não consegue entender isso, se humilhe, limpe seu coração e busque a face do Senhor, que Ele te esclarecerá através de Cristo. Que o Eterno abençoe tua vida. Que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Fique na Shalom do Eterno e que Ele abençoe a vida dos irmãos.